gente! Já pensou em montar um computador do zero, mas achou muito difícil ter que escolher tantos componentes diferentes? É placa-mãe, processador, memória RAM, HD, fonte de alimentação, placa de vídeo, muita coisa, né? Mas não se preocupa porque eu vim te ajudar. No vídeo de hoje vou te dar dicas bem fáceis de como montar um PC que se encaixa direitinho no seu perfil. A primeira dica é sobre a placa-mãe. Essa é uma peça essencial em todo computador, gente. Sabe por quê? É que todos os outros componentes do seu PC se conectam na placa-mãe, como se ela transformasse todo o seu sistema em uma coisa só. E quando eu falo de todos os principais componentes, não tô mentindo, porque as entradas USB e até a conexão de áudio e de internet ficam conectadas nela. Para não ter erro, a dica é a seguinte: antes de escolher uma placa-mãe, você precisa definir qual processador vai usar no seu PC. O processador é responsável por calcular e realizar vários tipos de tarefas que você faz no seu computador. Então é importante definir muito bem qual tipo você quer no seu PC. Atualmente, os processadores mais usados são as CPUs da Intel e os da AMD. E como esses processadores são de fabricantes diferentes, você vai precisar entender qual deles você quer no seu computador para poder escolher uma placa-mãe que seja compatível com ele, entendeu? A partir do processador, você pode escolher uma placa-mãe e deixar a montagem do seu PC mais fácil, tá? Ah, e outra dica, quando você escolher um processador, é bom ficar de olho na geração dele. Cada geração de processadores tem encaixes diferentes entre o processador e a placa-mãe. Isso significa que se você escolher um processador de uma geração não compatível com sua placa-mãe, vai dar tudo errado e eles não vão se conectar. No caso dos processadores AMD, fica mais fácil escolher um modelo, porque a maioria dos modelos Ryzen usa o socket, tipo AM4. Já os processadores da Intel usam encaixes diferentes dependendo da geração do processador. Por exemplo, os processadores Intel da 6ª até a 9ª geração se encaixam em um tipo de socket. Já os da 10ª geração usam outro. Aliás, vou te dar umas dicas de como escolher seu processador. Para o dia a dia, você pode apostar em modelos como o Intel Core i5 ou o Ryzen 5 da AMD. Esses dois modelos são boas opções para realizar tarefas que não vão exigir um desempenho tão grande assim do computador. Dá para estudar, para trabalhar e, dependendo do game, dá para jogar também. Agora, para quem quer o máximo de desempenho possível, pode apostar em modelos como o Intel Core i9 ou o Ryzen 9, que são os modelos mais usados para quem precisa de processador mais avançados para jogar games pesados, fazer streaming de jogos ou trabalhar com edição de arquivos muito grandes. Outra coisa que você vai precisar para montar seu PC é a memória. A memória RAM é responsável por acessar e fazer a leitura dos arquivos armazenados no seu computador. Isso significa que quanto mais memória RAM, mais rápido seu computador vai poder abrir arquivos. E na hora de escolher seu cartão de memória, você vai encontrar modelos com 4, 8 ou 16 GB de memória. Mas também não adianta só usar uma memória RAM com muita velocidade. Também é importante procurar por memórias com frequências mais altas. Assim você ganha ainda mais desempenho na hora de acessar os dados do computador. Tá na dúvida de quantos gigas de memória RAM você precisa no seu computador? Eu te ajudo. 4 ou 8 gigas de memória RAM dão conta de atividades simples, como usar a internet, editar textos ou até fazer streaming em plataformas online. Mas na hora de tarefas mais pesadas, 16 gigas de memória são mais do que suficiente, tá? Outro componente que você pode precisar para montar um PC é a placa de vídeo. A placa de vídeo, que também é conhecida como placa gráfica, é a peça que pega todas as informações visuais processadas pelo computador e envia essas imagens para o monitor. Os processadores da Intel e da AMD contam com placas de vídeo integradas que conseguem gerar todas as imagens das suas tarefas do dia a dia. Mas como elas não são tão poderosas, você não consegue ter um desempenho muito alto em softwares de edição e em games mais avançados. Então, a dica em relação às placas de vídeo com foco em performance é apostar em uma placa de vídeo dedicada. As placas de vídeo dedicadas trabalham de forma separada e podem ter muito mais memória e processamento de imagem. Isso faz com que tanto a qualidade de imagem e a performance de jogos sejam bem maiores do que com uma placa integrada. E como eu adoro custo-benefício, vou dar 2 dicas de placas para você montar seu PC. Primeiro tem a GeForce GTX 1650 da NVIDIA, uma placa de vídeo de entrada de 4 GB de memória e que consegue rodar alguns jogos mais pesados com boa qualidade. Outra placa de vídeo de entrada com bom custo-benefício para jogos não tão pesados, que vem com 2 opções de memória, 4 ou 8 GB. É a Radeon RX 570, da AMD.
Mas para guardar seus jogos e outros arquivos, você também vai precisar de um HD, né? Então dá uma olhada nessa minha próxima dica. O HD é o componente de armazenamento de dados dos computadores. É nele que você instala um sistema operacional como Windows, programas, jogos e guarda todos os seus arquivos. Mas na hora de montar um PC, eu dou uma dica importante. Aposte em outro sistema de armazenamento. Tô falando do SSD. Isso porque o HD tradicional é uma tecnologia mais antiga que usa discos magnéticos para armazenar dados e tem uma leitura de informações mais lenta. Já o SSD armazena seus dados em uma memória flash que deixa a leitura de informações mais rápida e praticamente instantânea, de forma super segura. É como se o HD fosse um disquete e o SSD fosse um pendrive. Entendeu a diferença? Com o avanço da tecnologia dos computadores, você também pode combinar as duas tecnologias de armazenamento na hora de montar um PC. Por exemplo, se você quiser, pode ter um HD tradicional para guardar arquivos maiores e que não precisam de uma leitura super rápida de dados. E também pode instalar um SSD para instalar programas e jogos que vão precisar de uma leitura mais rápida de informações. Tá vendo quanta coisa tem dentro de um PC? Eu já vou continuar te dando mais dicas. Mas antes disso, me conta aqui nos comentários, pra você, qual é o componente mais importante de um computador e que precisa ser top de linha na hora de montar um PC. Outro componente essencial na hora de montar um PC é a fonte de alimentação. A fonte de alimentação é o componente que transforma a energia da tomada em corrente contínua para cada um dos outros componentes do computador. Por isso, a dica aqui é bem séria, gente. Aposta numa fonte de boa qualidade, tá? Aliás, tem uma outra dica super importante sobre as fontes de alimentação que envolve matemática. Todos os componentes do seu computador consomem energia, que vem direto da fonte de alimentação ligada na tomada. Por isso, você vai precisar prestar atenção em quantos watts de potência as peças consomem e ter certeza de que sua fonte de alimentação é maior que esse valor, tá? Por exemplo, sua placa de vídeo pode consumir 250 watts para funcionar. Isso significa que sua fonte precisa de um valor bem superior a isso, porque ela ainda vai precisar alimentar outros componentes além da placa de vídeo, entendeu? Se a fonte não tiver potência suficiente, ela não vai conseguir alimentar os componentes e seu PC pode nem ligar. E se ela trabalhar no limite da potência, ela pode causar danos nos componentes. Por isso é melhor investir em uma fonte de alimentação que consegue trabalhar com folga e alimentar tudo direitinho. A próxima dica para você montar seu PC é sobre a refrigeração. Depois de escolher tudo que eu falei, você também vai precisar entender como vai refrigerar o seu computador para evitar que ele fique muito quente e estrague outras peças. Os dois tipos de refrigeração mais comuns são os coolers de ar ou de água. Os coolers de ar são aquelas ventoinhas que giram e focam em manter o ar circulando dentro do seu computador. Assim, elas conseguem tirar o ar quente lá de dentro e evitam que os componentes superaqueçam. Outra opção são os coolers de água. Esse tipo de refrigerador funciona através de um sistema de bombeamento de água que passa por um tubo e tira o calor dos principais componentes do seu computador, como a placa de vídeo e o processador. Por isso, a dica é a seguinte: se você planeja montar um PC mais básico e que não vai usar para jogar muito ou para softwares mais pesados, eu indico investir nos coolers de ar mesmo. Além de ser uma opção mais segura, esse tipo de sistema é mais barato e tem um bom desempenho na hora de refrigerar o seu PC. Agora, se o seu foco é um PC mais avançado para realizar tarefas mais pesadas e rodar jogos mais avançados, pode ser que a refrigeração com água seja a melhor opção. Mas não esquece que esse sistema precisa de muito cuidado e de manutenção, tá? Por último, tem o gabinete. Pois é, gente, o gabinete também é super importante quando o assunto é desempenho. E a dica é bem direta. Antes de pensar no visual, você vai precisar escolher um gabinete compatível com sua placa-mãe. E só depois de escolher o processador e a placa-mãe que você pensa no gabinete, tá? Isso porque se você fizer essa escolha e os componentes não forem compatíveis com o gabinete, eles não vão se encaixar direito e você não vai conseguir conectar nada no gabinete. E já que eu acabei de falar sobre refrigeração, eu dou outra dica. Dê preferência para gabinetes que contam com um bom espaço interno e com um design que ajude na ventilação. Assim, as ventoinhas vão conseguir tirar o ar quente de dentro do gabinete de um jeito bem melhor. Sem falar que se ele for muito fechado, o interior dele vai ficar mais quente, né? Ah, e eu tava quase esquecendo. Também é importante saber se o gabinete que você tá de olho é compatível com o sistema de refrigeração com água, tá? Porque nem todos os gabinetes são compatíveis com esse sistema. E aí, entendeu como fica mais fácil montar um PC com essas dicas? O grande ponto nessas horas é a compatibilidade. Por isso é importante lembrar de ter uma placa-mãe compatível com o processador que você escolher, tá? E não esquece do que eu disse sobre a fonte para evitar problemas no futuro.
quais outras dicas você quer ver aqui no canal. Escreve aqui nos comentários, tá? Um beijo, gente! Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui.